Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui para estudar as obras kardecianas, para que nós possamos cada vez mais desenvolver, crescer, evoluir e poder discernir entre o bem e o mal, entre o verdadeiro e o correto. E hoje, para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 21, o item 8, falsos profetas. Vamos começar com a máxima de Jesus, que nos diz, vem nos alertar. Guardai dos falsos profetas, muitos virão, em meu nome e muitos seduzirão. Ou seja, nós temos que estar atentos a essa máxima, porque a todo instante aparecerá em nossas vidas, ou até nós mesmos, podemos ser esses falsos profetas, se não tivermos consciência, responsabilidade e conhecimento a respeito disso, falar em nome de Jesus e buscar seduzir. Então, se nós tivermos o conhecimento necessário, a preparação suficiente para que possamos discernir aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro, nós não seremos seguidores desses sedutores, Então, para a gente poder iniciar a passagem do Evangelho, vem nos mostrar no capítulo 21, o item 4, qual o significado da palavra profeta. Dentre vários significados, e inclusive a sua própria origem, a palavra no sentido evangélico, profeta é todo enviado de Deus, com uma missão de instruir os homens e de revelar as coisas e os mistérios ocultos da vida espiritual. Para que a gente possa entender, esmiuçar melhor esse início, o significado, esse sentido do Evangelho. Qual seria então a missão do verdadeiro profeta? Então, a missão do verdadeiro profeta é fazer com que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, ou seja, a missão de induzir a buscar conhecimento e, ao mesmo tempo, esse conhecimento possa ser útil para que possa desenvolver a parte intelectual. Emmanuel já nos diz, que nós devemos desenvolver as duas asas, a moralidade e a parte intelectual, cognitiva. Então, as duas caminharão juntas, e assim o progresso se dará. E quem são os escolhidos? Quer dizer, qualquer pessoa, qualquer espírito encarnado, ele pode ser escolhido para ter uma missão, para agir, para funcionar como esse guia. E nós temos, para essa missão, são os escolhidos espíritos já adiantados. Então, nós temos que nos atentar que um espírito evoluído, que tem uma missão importante na Terra, ele tem falas diferentes, ele tem atos diferentes, formas diferentes de atuar. Então, é fácil da gente reconhecer. Por quê? Porque esses espíritos que aqui estão, eles já são avançados, eles já atingiram uma maturidade espiritual que tem condição de exercer esse papel, essa função aqui. Então, não é qualquer espírito, Um espírito atrasado não vai ter condições suficientes para exercer essa missão aqui na Terra. E como reconhecê-lo? Se ele está entre nós, como que nós podemos saber se são falsos ou se são realmente profetas verdadeiros? Pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Então, reconhecendo as suas obras, reconhecendo a sua moralidade, reconhecendo a sua generosidade, reconhecendo o seu papel sendo ministrado aqui na Terra, em benefício do bem, em benefício daqueles que caminham para o caminho da intelectualidade, da moralidade, esses sim, nós podemos dizer que são verdadeiros profetas. Então, como que a gente pode selecionar? Aqui traz um paralelo entre o verdadeiro, o falso profeta e o verdadeiro profeta. E dentre elas, as características que nós podemos dizer, reconhece pelos seus atos. Então, pelos seus gestos, pela sua forma de viver, a sua experiência, já traz resultado. As suas virtudes, são pessoas humildes e honestas, são modestos, são simples, são caridosos, são amorosos, e a palavra ligada ao ato. Se a gente analisar um pouquinho
e verificar na passagem de Moisés, o mesmo de Chico Xavier e tantos outros missionários que aqui estiveram na Terra, a gente pode deduzir que essas pessoas se dedicaram, né, através do seu exemplo, não só através da palavra, porque a palavra realmente ela é importante, mas o ato, o gesto, a ação, ela compromete, ela marca. Então, são pessoas que têm humildade para se aproximar das outras, para conduzir, para levá-las até o Pai. São pessoas simples, não precisam de grandes centros, não precisam de muito público para poder trazer esses gestos, esses exemplos na nossa caminhada, né? E já o falso profeta, ele é orgulhoso, ele é cheio de si, ele acredita que ele sabe tudo, que ele é poderoso, né? Ele convence, só ele está correto, é só da forma dele. Então ele está preocupado em se desenvolver, em trazer aquilo que ele acredita, em fazer com que os outros sigam, né, o seu pensamento, a sua maneira, a sua forma de agir, a sua forma de ser. Quer dizer, sabe realmente conduzir a multidão. Declara como se enviado de Deus. Então ele prega, né, ele se diz que foi trazido por Deus, é um mensageiro de Deus. Então ele acredita, ou mesmo não acreditando, mas querendo induzir os outros a acreditarem, que ele realmente é um enviado de Deus, que aqui ele está para trazer a palavra de Deus, e no entanto seus gestos demonstram outras maneiras de se verificar. Acomodado, vive à custa daqueles que eles ouvem. Ou seja, é uma forma tão fácil, é tão simples, né? E já tem tanta facilidade para seduzir, para induzir, para levar aquelas pessoas à custa, né? Muitas das vezes, as pessoas, principalmente quanto mais simples, quanto tem mais dificuldade, mais elas acreditam, mais elas mantêm essa fé. E muitas das vezes, né? Tudo, o pouco que tem, ainda doam, porque acreditam que se doarem, vão receber em dobro, ou que se doarem, né, a vida vai melhorar. Então elas são seduzidas, então tudo, às vezes tiram da própria boca para ofertar para essas pessoas. Então, para aquelas pessoas que estão, esses falsos profetas que estão pregando, né, induzindo essas pessoas, conseguem com muita facilidade tirar a sua própria vida, o custo de vida. Ele explora a credulidade dos outros, ou seja, são pessoas que acreditam piamente naqueles que eles estão dizendo, naqueles que estão pregando. O que eles dizem, né, eles tomam como verdade, porque têm fé, porque são simples, não percebem que estão sendo explorados, apenas eles querem mudança de vida, às vezes uma pessoa que se encontra num estado de doença, uma pessoa que está num estado extremamente de pobreza. Então, tudo que vem, tudo que fala, né, a forma como a pessoa tem o dom da palavra e consegue convencer, ela acredita fielmente, ela tem fé naquilo, que realmente é a grande chance, é a possibilidade que ela tem de sair daquela situação, de resolver os seus problemas. Então, Cristo, ele já chamava atenção para termos cuidado com esses falsos profetas, esses falsos intermediários, são falsos médios em todas as épocas. Existem aqueles falsos profetas que tem essa possibilidade da mediunidade. Só que essa mediunidade, ao invés de ser distribuída gratuitamente, ele cobra para poder usar dessa mediunidade, né? Então, explora o outro, aproveita que o outro, muitas das vezes em situações vulneráveis, em situação de aflição, acaba procurando. E não importa, acabam pagando, porque acredita que aquilo realmente vai resolver o seu problema. Quem é que nunca recebeu um panfletinho desse aqui que vem trazer, né, essa vidente que tem a possibilidade de resolver seus problemas, pode ser problema com insônia, pode ser problema de dinheiro, problema de amor, qualquer tipo de problema. Então a pessoa ela já está num sofrimento imenso, ela já está numa dificuldade, que assim, ela se agarra a qualquer possibilidade.
a qualquer facilidade que ela possa ter para que ela possa sair daquela situação, ela se agarra, ela acredita. Então, muitas das vezes, acaba acreditando nessas pessoas. E às vezes nem tem essa mediunidade, essa facilidade para poder ver, conversar com os espíritos. Às vezes usa mesmo da ingenuidade das pessoas, do desespero das pessoas, e acaba fazendo a pessoa acreditar. Levando a pessoa, muitas das vezes, né, a vender o que tem, ou às vezes aquilo que não tem, tomar emprestado para poder pagar uma consulta dessa, achando que vai resolver o seu problema, que é apenas ali, através de uma bola mágica dessa, né, poderá ver todo o seu futuro. Então, os falsos profetas, eles são dominadores. Muitas das vezes eles têm o poder da dominação, o poder da palavra, da sedução, né? Da resposta imediata, da coisa mais fácil, ou muitas das vezes até através da própria coerção mesmo. E eles são orgulhosos exclusivistas. Muitas das vezes eles não acreditam que tenha alguém que possa interferir, que aquilo ali é um dom deles, não é um dom dado só por Deus, é um dom deles. Então, ele vai fazer com aquele dom que ele tem o que ele quer, né? Se foi dado para ele, ele pode utilizar. Claro que deve ser utilizado, mas em benefício da humanidade, em benefício do bem, e não para tirar proveito próprio. Né? E muitas das vezes eles acreditam, aquele que faz uso dessa mediunidade para ganhar dinheiro, que ele é um privilegiado, ele acha que ele é diferenciado entre os outros, ele foi o escolhido, né? Então ele utiliza para isso. E aproveita a ambição dos outros e de seus lucros, ou seja, quantas pessoas às vezes está com um negócio com problema, às vezes acabou de perder o emprego, e ele vê nessa possibilidade uma forma de buscar, nem que seja através da maldade, prejudicando os outros, mas fazer com que ele obtenha lucro, que ele tenha, o objetivo dele seja alcançado. Então, tanto quem vai em busca desse, na perspectiva, né, de melhorar, de sair daquela situação precária, e ao mesmo tempo, aquele que aproveita dessa ingenuidade desse, ou dessa ambição, daquele que procura também, mesmo que saiba que vai prejudicar o outro, mas ele está preocupado consigo mesmo, né? Enquanto isso, ele também está dando a oportunidade daquele que está fazendo aquele tipo de trabalho lucrar, ganhar. Então, um pensa no lucro que vai ter e o outro também no que vai ser beneficiado se ele pagar por aquele trabalho, né? Se ele pagar por aquela oportunidade que ele tanto espera. Então, Luiz, nesse instrutor desse capítulo, ele vem trazer para nós que de tudo que revele um átomo de orgulho, fuja, né? Como de uma lepra contagiosa, ou seja, de uma doença que corrompe tudo em que toca. Então ele diz: aquele que vem com uma palavra que você sabe não é direcionada ao bem, mas é direcionada ao ganho, ao lucro, direcionada à enganação. Então, corra dessa pessoa, fuja dela como se ela fosse realmente uma leprosa, como se fosse realmente uma doença contagiosa, porque vai acabar corrompendo. Se você ficar próximo, é perigoso você ser contagiado por essas pessoas, porque elas têm um convencimento muito grande. Então, aqui ele nos diz que nós devemos alertar, porque ao encontrar com essas pessoas, esse tipo de pessoas, né, que a gente se afaste, que não busque ter contato, porque senão a gente pode se acabar contaminado. Então, se alguém vos disser o Cristo está aqui, não procureis, mas ao contrário, onde vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então, em quantas vezes a gente às vezes fica sabendo, né, pela televisão, por um panfleto, por um convite, né, vem até a minha igreja, aqui nós vamos encontrar o Cristo, ou muitas das vezes as grandes promessas, né, de olhos milagrosos, batizado por Cristo, vem aqui conhecer. Então a gente tem que ficar muito alerta. Será que ali eu vou encontrar realmente o verdadeiro Cristo?
aquele que eu conheço, aquele que me guia, aquele que morreu na cruz por nós. Então, os falsos profetas, eles existem entre os seres encarnados, pessoas que mentem, enganam e tiram proveitos materiais. Então, tem que estar alerta, porque muitas das vezes esse chamativo, essas coisas que são distribuídas, que são atrativas, elas nos levam ao engano, né, à mentira, enquanto outros lucram. E isso pode acontecer em todos os meios, em todos os locais. Nós podemos perceber que existem falsos profetas na política. Quantos saem aí beijando, se aproximando das crianças, dizendo que vai fazer tudo pela saúde, pela educação, e depois, quando ganham as eleições, muitas das vezes se esquecem das suas promessas. Quer dizer, aquilo foi apenas um pretexto para chegar até onde queriam chegar, mas se esquecem rapidamente das promessas que foram feitas. Não só no campo político, mas também na educação. Aqueles que estão ali na sala de aula, que têm a oportunidade de ter o contato com os jovens, com os mais velhos, né? Muitas das vezes acabam induzindo. O que eles falam, o que eles fazem, podem modificar toda uma geração. Então, também aqui nós podemos ter os falsos profetas, como também nós podemos ter os centros religiosos. Não importa a religião, que seja no centro espírita, seja no movimento evangélico, ou mesmo no movimento dos protestantes, em qualquer lugar, nós também temos falsos profetas, né, que induzem. Quantos lugares a gente ouve falar aí que se você está doente, né, compre esse olhinho milagroso, aquela aguinha para você passar, para tomar um banho. Quantas das vezes as pessoas são enganadas, muitas das vezes com promessas falsas. Então, esses falsos profetas encarnados, nós podemos encontrar em qualquer local, até mesmo no seio da nossa família. Aquele que fala muito, né? Aquele que gosta de determinar, aquele que sempre está certo, aquele que dá a última palavra. Então, na família também nós podemos ter os profetas, os falsos profetas, como em qualquer outro campo. No mundo espiritual, também encontramos falsos profetas, que também fazem de tudo. Então, assim como os encarnados, no plano espiritual, nós também encontramos falsos profetas. E eles podem nos induzir, nós encarnados, né? Trazendo ideias esdrúxulas, que muitas das vezes ideias assim fantasiosas, coisas que às vezes assim passa até do limite. Então eles vão nos influenciar se nós estivermos na mesma sintonia, se nós estivermos utilizando o mesmo canal vibratório, nós podemos ser influenciados por essas ideias, desses falsos profetas. E muitos deles trazem revelações bombásticas e mentirosas, que induzirão as pessoas ingênuas e descuidadas. Quantas vezes, né, a pessoa vem, em nome de Jesus, ou em nome de outro vulto importante, né? Vem trazer dentro do movimento, trazer algumas revelações. E essas revelações, elas são, muitas das vezes, influências de espíritos desencarnados, né, de irmãos que estão no plano espiritual e que têm um grande conhecimento, às vezes até têm um bom conhecimento, já desenvolveu a parte intelectual, conhece bem, só que esses espíritos, apesar de ter desenvolvido intelectualmente, moralmente, ainda estão muito distantes. Então, eles utilizam todo esse conhecimento para produzir o mal ou para influenciar aqueles que aqui estão encarnados. Da mesma forma que um irmão, quando desencarna, carrega um vício, por exemplo, da bebida, do cigarro, e ele vai até um bar depois, né, influenciar aquelas pessoas que estão ali envolvidas com a bebida, com o cigarro, e a partir deles, eles usufruem daquele vício, assim também são os irmãos intelectuais que estão no plano espiritual, já que eles têm aquele conhecimento, mas não podem, por si próprio, propagar aqui na Terra, então eles utilizam aqueles irmãos encarnados que se encontram na mesma sintonia, que têm o mesmo tipo de pensamento, os mesmos tipos de ideias, e trazem essas revelações, né? E incentivam essas pessoas a dizer. Então, são pessoas descuidadas, são pessoas ingênuas, pessoas que vivem uma sintonia muito ruim e que fica fácil dentro dessa vibração.
Então, Luiz, ele ainda nos diz, ele vem nos alertar, chamar a atenção para que a gente fique realmente atento. Então, ele diz, mas avançai, sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada em que empreendestes, né? Avançai sem nenhum temor, tudo que dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Então, ele vem dizer, olha, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, apesar dos falsos profetas, tenta evoluir, tenta caminhar, busca, né, ser firme, não se deixe vacilar, não se deixe contaminar por aquelas pessoas, né, que você já percebeu que só querem o mal, que não fazem o bem, que não têm um grande aproveitamento daquele conhecimento ou daquela mediunidade. Então, fuja dessas pessoas, mas vá em frente. Busque, né, o conhecimento, apesar do medo, do temor, da dificuldade, siga em frente. Nós temos um objetivo, que é chegar ao Pai, é que é nos aperfeiçoar, que é melhorar. Então, que assim seja, continue o objetivo. Mas que nós devemos observar as nossas palavras. Como é que é o meu trato com o outro? O que sai da minha boca? São palavras edificantes? São palavras confortadoras? São palavras que vão instruir, que vão ajudar? Ou são palavras que vão prejudicar, diminuir, desvalorizar? Então eu tenho que estar atento com as palavras, refletir, pensar. E os nossos pensamentos, mesmo quando eu não estou falando? O que eu estou buscando? O que passa na minha cabeça? Porque o que nós pensamos, muitas das vezes, são concretizadas, nós levamos para a prática. Então eu tenho que tomar cuidado com os pensamentos. Meus pensamentos são elevados, eles são sublimes. Eu tenho buscado edificar os meus pensamentos, trazer uma construção produtiva. Então tenho que pensar sobre isso. E os nossos atos? Então veja bem, o que eu falo, o que eu penso e o que eu faço. O que eu tenho feito, o que eu tenho realizado, como eu tenho feito, como eu tenho realizado, de forma simples, de forma prática, de forma a contento, de forma produtiva, ou eu tenho deixado de fazer, ou eu tenho feito, mas de forma errada, ou eu tenho realizado algo que não é produtivo. Então, veja bem que ele traz essa reflexão, essa avaliação que nós devemos pensar o tempo todo sobre as nossas atitudes. E nessa avaliação, eu passo a pensar também de que forma eu tenho gastado o meu tempo. Que tipo de programa eu tenho seguido? Quando eu ligo a televisão, o que eu vejo? Coisas boas, produtivas, coisas que me alegram, coisas que me deixam meu pensamento num propósito do bem, ou é algo que me deprime, algo que me faz pensar coisas negativas, vingativas, né? Então é muito importante. Que tipo de música que eu escuto? Música que me alegra, música que contém conteúdos, música de elevação, música que me deixa calma, música que me irrita, que me deixa mais nervosa, que fico mais pensando coisas que não deveria. Então, tenho que observar também que tipo de música eu tenho escutado e as minhas ideias. Quando eu compartilho. Hoje, nós temos formas de compartilhar ideias pelo WhatsApp que pode atingir a longa distância. Então, se eu passo, se eu compartilho algo que vai trazer bem, que vai fazer bem, por exemplo, um caso de saúde, uma orientação, uma forma de se defender contra a dengue, né, ou contra a cólera. Então, eu vou trazer esse compartilhamento para o meu WhatsApp, vai ser importante, vai ser bom, vai ajudar muita gente. Ou eu pego o meu WhatsApp para compartilhar coisas negativas, coisas ruins, deboches, crítica. Como que eu utilizo meu WhatsApp? Porque hoje o WhatsApp se tornou uma coisa corriqueira, uma coisa até necessária para você dar uma notícia, para você conversar com alguém. Quantas pessoas nesse momento às vezes estão sozinhas, que não têm a oportunidade de conversar com alguém e através do WhatsApp é uma boa oportunidade. É uma mensagem de carinho, é um bom dia, é uma mensagem de otimismo. Você pode gravar uma mensagem
que vai trazer conforto para aquela pessoa que acabou de perder um parente. Às vezes é uma mensagem que a pessoa amanhece triste, desanimada, e aí aquela palavra que você traz vai trazer todo o incentivo para que ela modifique o seu dia, que seria triste aquele dia, né? Então, o tipo de compartilhamento que eu faço nas redes sociais também, isso é importante, né? E o tipo de conselho que eu sigo, o que eu tenho seguido? Alguém me diz que eu sou muito bruta no falar. Alguém me diz que com os familiares, né, eu tenho dificuldade no trato. Então eu vou pensar nisso aqui. Hoje eu não vou discutir. Hoje eu não vou brigar. Hoje eu vou ter paciência. Então, assim, quais são os conselhos que eu tenho escutado? Ou aquele conselho, né? Não, se alguém briga com você, você tem que devolver na mesma altura. Se você receber uma ofensa, tem que devolver em dobro. Então, que tipo de conselho eu estou seguindo? Então, a doutrina, ela vem nos orientar. E a proporção que o homem estuda, se esclarece, ele não acredita mais em discursos aparentemente bonitos sem analisá-los, né? Então, esses falsos profetas, se eu tenho conhecimento, se eu estudo, eu passo a não acreditar naquelas pessoas, eu passo a não acreditar naquilo que ele está dizendo, né? Porque eu tenho conhecimento suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Então, o Espiritismo, ele acolhe, ele consola, ele orienta, ele esclarece e nos leva a observar e a tirar conclusões lógicas e reais. Então, é a fé raciocinada. Né? Então, tem que ter fé? Sim, eu tenho que ter fé, mas é aquela fé raciocinada que eu sei o que, o porquê e como. E não simplesmente aceito como vem. Por isso que é importante estudar, ter conhecimento, para poder desfazer esse, né? Discernir o que é certo, o que é errado, o que é possível do que não é possível. Então, mais uma vez, essa lição, ela vem nos trazer para que nós possamos estar atentos, a não nos deixarmos iludir, para que possamos orar e vigiar o tempo todo, analisar e compreender, porque quando a gente estuda, analisa, verifica se faz ou não sentido aquilo que nós estamos ouvindo, nós vamos anulando a influência dos falsos profetas, daqueles que gostam de nos enganar. Então, se eu estou em vigília o tempo todo, se eu estou preocupado, né, com a minha vibração, se os meus pensamentos são construtivos, se as minhas atitudes elas estão dentro do padrão do nosso guia de Jesus, né? Então eu tenho condições de saber que os falsos profetas não me seduzirão. Bom, eu penso que refletir é necessário nessa lição. Poderíamos ficar aqui horas e horas falando sobre esse assunto, que ainda vai ser inesgotável. Então, que você leia novamente essa lição e busque compreender a necessidade, né, de desviarmos, de reconhecer também esses falsos profetas e se espelhar naqueles que se tornam grandes profetas. Eu agradeço pela sua paciência, pela sua participação. Boa noite, fica com Deus.